eu tenho uma empresa, quando eu preciso de um advogado? É quando eu ter 10, 15, 20, 40 funcionários? Da mesma forma que você precisa de um contador desde o início, você precisa ter um advogado para te auxiliar. Ainda mais dependendo da atividade da sua empresa. Uhum. Porque, né, se a gente está falando ali de um pessoal que trabalha em escritório, enfim, tem uma certa tranquilidade. Não dispensando, O risco definitivamente. é menor. O risco é menor, exatamente. Agora, se a gente está falando, por exemplo, de uma obra, Uhum. de alguém que trabalha na obra, em condição insalubre, periculosa, aí muda totalmente o cenário, né? Então, às vezes as pessoas pensam realmente, depois de um tempo, quando eu tiver 5, 10 funcionários, aí eu contrato um advogado para ver. Mas a cada mês que, por exemplo, o trabalhador passa lá em atividade periculosa, é 30% do salário dele que você está deixando de pagar. Mais os reflexos, que é o adicional de periculosidade. Então, na mesma forma que você precisa de um contador desde o início, você precisa sim de um advogado desde o início. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Lustosa. Sou o Gabriel Feitosa. Nós estamos aqui no podcast Conectando Ideias. Isso aí, Júnior, o podcast que mais cresce em Alphaville. E esse podcast é para você, meu amigo empresário, minha amiga empreendedora, você que enfrenta os desafios de empreender, assim como conosco, nesse país. E nós trouxemos uma convidada mais que especial hoje, né, Gabriel? Exatamente, pessoal. Hoje nós estamos aqui com a Bruna Alvim. Ela é advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela PUC e também presidente da Comissão de Direito do Trabalho na OAB de Santana de Parnaíba. É isso aí, seja muito bem-vinda, Bruna. É uma honra receber você aqui nesse podcast. Muito obrigada pelo convite, gente. Show de bola. E Bruna, a gente geralmente faz uma ordem cronológica para você explicar um pouquinho sobre o que você faz, o seu trabalho e coisa e tal, mas a gente vai fazer um pouco diferente hoje. Combinado. Explica pra gente quem que é a Bruna fora do trabalho. Pra gente conhecer você um pouquinho e depois a gente entra nessa parte, nesse âmbito trabalhista. Tá O certo. que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Onde você mora? Bom, atualmente eu tô morando em Itajamar, mas morei durante grande parte da minha vida em Santana de Parnaíba. Uhum. Então eu falo que eu, assim, sou parnaibana de coração, porque antigamente ninguém nascia em Santana de Parnaíba. Sim. A Bruna fora do trabalho é família, amigos e viagens. Então eu tento passar grande parte do tempo, assim, quando eu não tô trabalhando com a minha família, que é muito importante, ir num restaurante com as minhas amigas, tomar um vinho. E no meu tempo livre também eu gosto muito de viajar. Bom demais, Bruna, bom demais. E quando que surge essa paixão pelo direito? Bruna, você é advogada agora. Então, quando eu estava no ensino médio, eu fazia teatro. Então, a minha primeira formação é como técnica em arte dramática. E aí, quando terminei ali o ensino médio, falei, bom, eu preciso fazer uma faculdade. Sem nenhum advogado na família. Mas falei, vou fazer direito. E sabe aquela época que você está decidindo o que você vai fazer e você começa a fazer os testes vocacionais? Sim. Dava tudo para a área de comunicação, nada para a área jurídica. Mas eu coloquei na minha cabeça que queria fazer direito, comecei e acabei me apaixonando. E aí, na metade do curso, lá para o 5º, 6º, 7º semestre, mais ou menos, eu comecei tive direito e processo do trabalho e me apaixonei pela área. Bacana demais, bacana demais. E você é presidente hoje dessa parte de direito de processo trabalhista aqui em Santana de Parnaíba. Isso, exatamente. Da OAB. Eu assumi a Comissão de Direito e Processo do Trabalho, a convite do Dr. Danilo, que é presidente da subseção, e estamos tentando aí fazer um excelente trabalho, aproximando, principalmente a galera que acaba se formando e vê a OAB como algo distante. Né? Verdade. Basicamente, a galera sai da faculdade, faz a prova, paga anuidade e nunca mais quer saber da OAB. Sim. E a OAB tem muitas coisas, né, que a gente pode utilizar, fazer a questão de networking, trabalhar com a galera de outras áreas. Então, a gente tenta aproximar, trazer um pouco de prática, trazer alguns palestrantes lá para a nossa subseção. Bacana demais. Tá vendo aí, Gabriel? Nós temos uma presidente aqui. Exatamente. Mãe, eu consegui, viu? É uma honra mesmo, assim, pra gente, né, Júnior? A primeira advogada, a primeira pessoa da área do Direito que nós do entrevistamos direito aqui. que a gente traz. E é uma ideia que a gente tem, é trazer pessoas de vários nichos para levar o conteúdo para os nossos convidados. Aliás, os nossos ouvintes. Um ponto legal que você comentou foi sobre a vida do direito no jovem, né?
Galera que tá Sim. começando aí, querendo entrar no direito, mas vê a OAB como algo distante. E Sim. você trouxe esses insights e trouxe algumas ideias de que vocês trabalham isso nos jovens que tem lá. Sim. Na subseção, nós temos várias comissões. Então, de direito e processo do trabalho, direito civil, família, criminal. Então, basicamente, os presidentes das comissões tentam trazer essa galera, porque na faculdade a gente aprende direito. Nós não aprendemos a advogar. Uhum. Então, como que é ir despachar, como que funciona uma audiência na prática, tudo isso a gente vai vivendo no dia a dia. Então, contar com a subseção, né, com as comissões, para conseguir fa- tornar a advocacia um pouco mais fácil, no sentido de prática, é muito interessante. É muito interessante. Então, a OAB vem atuando nesse sentido, de trazer palestrantes. Sei lá, por exemplo, no ano passado, a nossa comissão, nós trouxemos um juiz do trabalho, o doutor Josley, que é titular da Quarta Vara do Trabalho de Guarulhos, Uhum. e ele foi falar sobre o ônus da prova, por exemplo, que na minha área trabalhista, na prática, é um bicho de 7 cabeças Ele quando é você juiz, tá. você falou? Isso. Juiz. É um bicho de 7 cabeças quando você está começando. Uhum. Então, e ninguém fala isso. Na faculdade, né? Olha, o direito é esse daqui do trabalhador, o processo funciona dessa forma, mas e quando você chega numa audiência? Sim. Na prática é mais complicado, hein? É muito complicado. Eu lembro da minha primeira audiência, assim, Conta pra gente. eu super nervosa, ansiosa, e a minha cliente virou para mim e falou assim, ela não sabia. Ela, ai, doutora, você nem fica nervosa mais, E né? você tremendo por dentro. Imagina, a gente acostuma. Então, eu acho que a OAB tem esse papel que é trazer, pelo menos em Santana a gente está tentando isso, que é trazer o jovem advogado para a OAB, para Uhum. participar e para contribuir. Para não criar essa distância também, né? Exatamente, porque não é só pagar anuidade, né, e depois É. nunca mais ver. Então, é nesse sentido. Eu sou um curioso, um estudioso Tatuagem. do direito, mas a gente sempre enxergou mesmo. Fiz alguns anos de direito, não cheguei a me formar. A gente sempre enxergou mesmo a um espaço muito grande entre o jovem advogado e a OAB. É. Então, é importante que a gente consiga mostrar esse lado que a OAB pode fazer para os jovens advogados, para até aproximar, né? Para os caras não se sentirem tão abandonados em relação a isso. Exatamente. Eu confesso que eu comecei a participar das questões da OAB através do convite de um amigo. Uhum. Ele falou, Bru, ó, vai ter um happy hour que na OAB de Santana de Parnaíba tem, salvo engano, todos os meses. Ele vem para você conhecer a galera. Eu tinha acabado de passar no exame. Uhum. E aí surgiu o convite para participar da comissão OAB Vai à Escola, que é super interessante também, que é um projeto, então, da subseção, de algumas subseções, no caso da subseção aqui, com a Prefeitura de Santana de Parnaíba, em que a gente vai até as escolas do município falar sobre direitos, deveres, cidadania, explicar a divisão dos 3 poderes, explicar o que é a Constituição. Uhum. É um projeto que tem meu coração, definitivamente. É muito... São nas escolas públicas aqui de Santana? Isso, Santana e Pirapora. Caraca. Caramba, essa aí eu não sabia. Bom. Santana e Pirapora. Então, e assim, traz, porque você se conecta com outras pessoas, né, com outros profissionais, Uhum. mas também ali com outros advogados, acaba trocando figurinha e às vezes tem indicação. Eu tenho muita parceria também com outros advogados lá da OAB, graças a essa aproximação. É muito interessante Projeto porque surpreendente. as profissões dos doutores, né, médico, advogado, até mesmo os engenheiros, a gente tem como cultura, né, se afastar um pouco dessa galera, né? E quando você vai nas escolas e começa a mostrar isso para a criançada, você acaba até despertando um sentimento de Sim. eu posso. Total. Eu É. falo assim, eu fui aluna de escola pública. Uhum. Então, assim, eu estudei em Santana de Parnaíba, ali no Hortência, no Abelardo, durante grande parte da minha vida. E eu volto Estudei lá, nessas, hein? eu volto nessas escolas e eu encontro os professores. Então, que é legal. muito legal. assim. Imagino. E eu falo pra galera, eu falo, gente, eu estive no lugar de vocês. E tem uma menina, inclusive, que depois de, acho que, salvo engano, 1 ano, que nós fomos até a escola, ela me achou no Instagram e falou que começou a fazer direito por conta da palestra que a gente deu na escola. Tá vendo? Que o projeto tá surtindo efeito. Não, assim, é um projeto sensacional.
Sensacional. Você é prova social disso. Você saiu dessa escola, se formou e tá aí tendo uma carreira muito É. boa. Não, assim, é muito gratificante. Eu acho que não tem nada mais enriquecedor, né? E gratificante, né, Júnior? É. Você sentir que saiu daquele lugar e voltar com algo, com conteúdo, e com prova viva de que você também esteve ali. E eu acredito que esse é o melhor exemplo para os jovens. Eu também estive aqui. Eu fiz curso no ProJovem, você deve conhecer o Sim. ProJovem. Estudei lá. E aí fui um dos primeiros da turma a entrar no mercado de trabalho, trabalhando numa empresa que fabricava placa, ali no Tamboré. E depois de um tempo, o pessoal me chamou para ir palestrar numa formatura. Olha que legal. E os jovens que estavam começando, tipo, tem uma média de 15 a 16 anos, de 15 a 18 anos no ProJovem, a galera que tá começando a entender o mercado de trabalho, com medo, tem medo ainda de horários, de se locomover, pegar transporte público, essas coisas. E eu levei esse conteúdo. E o pessoal se sente mais acolhido. É. Se sente mais seguro, ou não, calma aí. Esse cara conseguiu também, acho que foi a mesma coisa que você levou o pessoal. Eu não sabia desse projeto, inclusive quero saber mais depois. É assim, muito bacana a doutora Renata, quem preside essa comissão lá na OAB, e eu falo que é a comissão do meu coração, Legal. porque é um projeto muito bacana, você conseguir trocar, e você aprende, né, assim, com adolescente a galera vem, e eles têm várias perguntas, eles são super energia. Cara, criativos, verdade, verdade. eles são super criativos, e eu falo, né, porque assim, na minha época, pelo menos, não teve ninguém que foi lá e falou sobre isso, falar sobre a Constituição, o que é a Caramba, Constituição, que loucura. a importância da divisão dos 3 poderes, Uhum. e a gente fala sobre a importância do voto, então é muito gratificante, até sobre vestibular mesmo, porque eu fui entender a dimensão de um vestibular depois que eu já estava na faculdade. Sim, sim. Eu não tive essa preparação, assim, em casa, dos meus Foi no pais. automático, né? Não. E os desafios na faculdade, como que eram? Então, na faculdade, quando eu comecei, eu fiquei na dúvida, falei: "Nossa senhora, né, será que eu fui alfabetizada?" Porque o direito, ele tem tem um juridiquês que a gente É fala. um outro mundo, né? É um outro mundo, então assim, você realmente aprende, mas depois você vai pegando. Eu tive excelentes professores, então eu sempre fui muito esforçada nesse sentido. Eu olhei para a faculdade e falei: "Bom, agora aqui eu não posso simplesmente olhar e falar: 'Ah, eu não gostei'. Eu tenho que ir até o final e persistir, mesmo com os desafios ali". Mas a questão de conteúdo, algumas matérias você fez, né? Uhum. A gente se identifica mais, outras menos. Filosofia do direito, essas coisas para mim Lê não. pouco, né, Bruna? Pois é. O vadimeco, nossa, lembro que eu voltava de ônibus com o vadimeco pesado, principalmente quando tinha prova. Uhum. Mas, assim, eu falo que tudo contribui, né, para o que a gente é Sim. hoje, para o que a gente se torna hoje. Então, basicamente foi isso. E é importante, né? A importância de estar se atualizando sempre, né? Sim. Porque é uma PL, é uma nova lei, é um projeto que vai entrando. Então, hoje, a importância do advogado estar sempre se atualizando. Só quero fazer um gancho no que a gente puder ajudar com a Seven dentro desse projeto aí, né? Fazer, Sim. porque isso precisa ser mostrado, né? Sim. Isso precisa ser mostrado até para vocês atingirem mais escolas, porque eu acho excelente isso, Esse cara. projeto aí é muito bom mesmo. Excelente. Por conta de uma palestra sua, talvez surja uma nova advogada. Que é a menina que falou para você lá. Exatamente. Então, é importante isso porque os jovens, hoje em dia, e eu não quero generalizar, eles estão especialistas do ChatGPT. Então, como a informação está muito na nossa cara hoje, não precisa mais ir na biblioteca, acho que vocês não pegaram nessa época, mas na minha época tinha que ir na biblioteca. Eu peguei. Você fez direito. Eu peguei a época da biblioteca. Tinha que ir na biblioteca, hoje está tudo no celular. Então, essa geração está muito imediatista. Com o avanço das redes sociais, o lance de ostentação, coisa e tal, então a galera olha, vou ficar rico na rede social e assim, assim, assado. Qual que é o problema disso? Que a gente está criando jovens sem especialização. Então, essa galera que acha que vai viver de internet hoje, que também são poucas pessoas que conseguem, mas tem muita influencer. Mas se você pega, por exemplo, a quantidade de gente que deu certo e a quantidade de gente que está tentando, é igual o jogador de futebol. Então, de 2 a 5% dos jogadores de futebol ganham mais de 2 salários mínimos. Que é essa galera da Série A, da Série B. O restante joga o Brasil inteiro, o mundo inteiro e ganha aí R$2.000, R$3.000. É o lance do influencer. E aí, essa galera que acaba não se especializando em alguma determinada área,
vão ser adultos frustrados daqui 20 anos. Realmente. Então, a importância de nós, né, profissionais capacitados, de conseguir compartilhar um pouco essa galera, né? mentorar, de estar lá, você pode, você consegue, porque, sabe, é difícil você colocar na cabeça de um jovem para fazer 5 anos de direito, Exatamente. sendo que a internet diz que ele vai ficar rico trabalhando 4 horas por dia. Com Exatamente. rifa, com Com jogos. jogos, Com rifa. com E assim, aposta. Apesar do direito, né, da engenharia não ser período integral, você estuda integralmente. Você não para. Exatamente. E depois que você se forma, a especialização atrás de especialização, né? Então, assim, o direito são 5 anos e depois mais 2 de especialização. E realmente, assim, a galera olha. E eu falo isso porque eu tenho uma adolescente em casa, minha irmã. Eu tenho uma irmã de 16. E eu fico no pé dela. Você fala: olha, você precisa se capacitar. Sim. Você vê que essa nova geração, eles não sabem mexer no Excel da vida. Sim. No, Que no loucura, Word. né, cara? E Que assim, loucura. e pra gente é o básico. Nossa, antigamente isso Obrigatório. Assim, Obrigado. você fazer um curso de informática era o básico. Era. E eu vejo a galera assim indo pro mercado de trabalho sem uma qualificação. Falando, o que será de nós, né? Bruno, você acredita que eu sofro isso lá na loja? Às vezes a gente vai contratar um vendedor mais novo, uma recepcionista mais nova, e assim, 18, 19 anos, e a pessoa não tem o básico de mexer no computador. Que loucura, cara. A pessoa Tem. não sabe trabalhar no pacote Office, por exemplo. Sabe mexer no computador? Sei. Instagram. Eu YouTube. sei. Cuidar das redes. Isso, sabe? Faz uma planilha pra mim assim. Seu Júnior, planilha? E o marketing, e realmente, e algumas áreas têm sofrido uma, a gente pode dizer assim, uma ridicularização, né? Marketing, ou, por exemplo, alguém que é especialista no assunto, que a galera acha que não, esse pessoal, ela não sabe ou ele não sabe, porque eu pesquisei aqui e tá falando isso. O chat GPT. Não, tem gente que, assim, às vezes entra em contato no WhatsApp do escritório e já vem com o texto do chat. Olha, minha situação é assim, assado. Posso processar por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. Exatamente. Não, mas trazer isso para os adolescentes é muito interessante. E além dessa questão da informação, né, da divisão dos 3 poderes, enfim, a gente recebe também muitos relatos. Porque como que funciona, basicamente? A gente tem a palestra, tem um teatrinho ali para deixar a galera mais à vontade, para que eles participem. E ao final, a gente distribui uns papeizinhos que eles podem fazer perguntas e não precisam se identificar. Olha, que legal. Então, vem umas perguntas pesadas, assim, aí você acaba recebendo casos de abuso. Então, às vezes, o que pode fazer se o pai abandona a criança? A minha mãe pode ser punida se ela sabe de abuso que aconteceu há muito tempo. Então, a gente, né, o trabalho da comissão, a gente recolhe isso, a gente responde ali sem identificar, então fala para procurar a direção, o pessoal do conselho tutelar, enfim, e depois passa para a direção da escola. E aí a direção da escola faz o trabalho. Algumas escolas, algumas regiões do município têm uma questão de gravidez na adolescência também. Sim. Então a gente acaba trazendo um pouco de conscientização e também essa questão técnica, né? Vocês precisam se preparar, precisam fazer uma faculdade, se especializar. Claro que na faculdade que vai definir se você vai ter sucesso profissional ou não, mas você precisa do conhecimento, né? Porque o mercado de trabalho tá aí e cobra cada vez mais. Cobra, são várias características, né? Que ainda mais pós-pandemia. Acho que o mundo inteiro mudou a forma de compra, venda, a forma de estudar, de aprender, né? E realmente tem sido muito, muito diferente do tempo passado, apesar de eu ser jovem, né? Falando como um idoso. Alma de velho. Falando como um idoso. E eu acho que fica o conselho, né, para quem vai nos assistir. Aqui a gente não está diante de uma pessoa que é só advogado trabalhista. Dá para perceber que você tem conhecimento amplo sobre vida pessoal, você pode aconselhar alguém. Então, alguém tá com uma dúvida em relação a qualquer assunto, entre em contato com a Bruna aí, que eu acho que você vai ter bastante conselhos direcionados ao seu problema. Eu fico à disposição. A gente vai, né? A gente depois abre o seu Instagram aqui, a gente deixa o Instagram dela aqui. Coloca na descrição. Manda uma DM pra Bruna aí, que a Bruna tá. A gente tá vendendo ela aqui, irmão. Conteúdo e a gente quer oferecer para as pessoas Bruna, que nos assistem. eu fiquei um pouco impactado com esse lance dessas mensagens sem identificar, porque aí o seu valor aumentou ainda mais para nós, desse projeto.
Porque a gente acha que, né, às vezes só vai ajudar o cara profissionalmente, mas você consegue orientar a criança dentro desse âmbito pessoal. Que isso acontece em várias casas, a gente não tem como esconder isso, né? Só que as crianças hoje, elas não têm como, não tem essa voz. Sabe, tem acesso Quando eu a digo muita crianças, né, informação. adolescentes também, né? É assim, a galera tem muito acesso à informação, mas às vezes não sabe como fazer. Ou tem a questão da vergonha. Então, a gente tem muito caso de bullying também. Tem algumas escolas, assim, que essa questão é mais presente, infelizmente. Mas é isso, assim, a gente busca trazer, conversar. E é muito importante quando a gente chega na escola, que a pessoa não vê como uma advogada, alguém distante, Uhum. mas que ela consiga se conectar para ela trazer esse problema, para ela trazer essa questão. Porque se ela não se conectar, ela não vai falar. Verdade, Não vai falar. verdade. Exatamente. Só precisa ver a Bruna atrás da doutora. Exatamente. E Então o- tem que chegar com a linguagem, Sim, e eu aproveito, né? Porque eu tenho uma irmã adolescente, então assim, no Instagram, por exemplo, eu só tenho o meu perfil. O Uhum. adolescente, ele tem o PVD, ele tem o Daily, ele tem várias outras, né? Então a gente fala também dessa questão do perfil, do anônimo, porque na minha época tinha, acho que na sua também, né? Criava-se um perfil para falar mal da galera. Lembro, né? Ah, sim. Então a gente traz as consequências jurídicas disso também, porque a galera acha que, eu sou menor de idade. Pra ameaçar os outros. Eu já vi bastante isso já. Ô, Bruno, pensando nisso, né? Acho que o Brasil, então, tem um problema em relação à lei e ordem, mas também penso que talvez sejam alguns profissionais que dizem que são profissionais e acabam banalizando o trabalho, né? Às vezes o cara, que é um assunto que o Júnior comentou em off, tem pessoas que às vezes nem se formou, mas tá ali soltando conteúdos para as pessoas, mas esse conteúdo ele não é uma verdade, né? Como é que Sim. você lida com isso? A banalização do Isso, a direito. banalização do direito. Então, assim, hoje em dia, a galera sai da escola realmente em decorrência dos influencers, dessa nova geração, condenando o CLT, condenando o regime CLT. Uhum. Então, na internet, basicamente, a galera acha que é uma terra sem lei, cada um fala o que quer, mas eu acho que como a gente tem muito acesso à informação também, eu acho que vale buscar. Quem que é que tá falando? O que essa pessoa representa? Porque número em rede social hoje em dia não quer dizer muita coisa, né? A gente Verdade. vê vários escândalos aí, às vezes de profissionais que nem têm o registro profissional para trabalhar, Uhum. mas estão lá ditando regra. Então, eu acredito que as pessoas devem procurar se informar quem que é, e acho que esse seria o melhor caminho, Sim, assim, procurar as informações corretas. Exatamente. Quem que tá falando, o que que essa pessoa faz, se essa pessoa de fato tem um registro profissional, porque tá aí, a gente pode usar e devemos usar a inteligência artificial a nosso favor. Então, como que eu pesquiso se de fato esse cara é advogado ou não? Tem lá o site da OAB, pesquisa bonitinho, vê qual que é a OAB, vê se de fato ele é um profissional habilitado. Eu acho que esse seria o melhor caminho. Interessante sobre você falar do CLT, porque é os coaches de internet, né? Uhum. Os coaches de internet que falam muito mal do CLT. E para o funcionário, para você trabalhar CLT, até advogados trabalham CLT. Para o funcionário é excelente, porque ele tem uma segurança, ele tem benefícios. Sim. E aí a gente pode entrar num assunto, por exemplo, até para a empresa e para as pessoas, que é a pejotização. Sim. Vou te dar uma prova social minha. Em 2013, eu era registrado de uma empresa e eu era gerente de suporte técnico. E essa empresa foi vendida para uma empresa, para um grupo de Curitiba. E aí eu fui como gerente geral, eu tive uma promoção, fui como gerente geral. E aí eles me ofertaram: Júnior, é o seguinte, você ganha 1.000, se você virar, eu tenho 70% de custo com você. Se você virar PJ, eu te dou 70% de custo. Eu achei do caracas. É de encher Vambora. os olhos, né? Vambora. De encher os olhos. É o quê? Eu vou ganhar quase o dobro? Não, você ainda vai ganhar mais um pedacinho aqui por causa. Vambora! Sempre tem Vambora, alguns agregados. vamos embora. Só que aí, sabe o que acontece? Quando você sai da empresa hoje, que você é CLT, você tem uma segurança. A rescisão. Você, por exemplo, fica doente, você tem um atestadinho. Sim. Você tem férias. E a pejotização não te dá isso. Só que a minha cabeça ainda era de CLT. Quando eu saí da empresa, eu consegui
juntar um pouquinho de dinheiro lá. Porém, você sai com a mão na frente e tá atrás. É. Mas a minha cabeça era como? Ainda era de CLT. Só que tem um problema, que aí eu também não iria processar a empresa, mas eu era um PJ com chefe. Eu era um PJ com horário. Eu era um Isso que é PJ importante com... ter seus direitos dentro de qualquer aspecto, né? E aí eu queria que você explicasse isso pra gente, porque não pode, né? Não. Se é um PJ, você não tem chefe, você tem que cumprir o contrato, né? Exatamente. Porque assim, a galera olha, num primeiro momento, é de encher os olhos, porque o trabalhador, de fato, ele tem um grande desconto, porque ele tem a parte previdenciária, dependendo do imposto de renda, Tá. e para o empregador também é caro. Uhum. Porque tem a questão de imposto, tem a questão do FGTS, que tem que ser recolhido mês a mês, e no momento que você vai dispensar um funcionário, você ainda tem uma multa de 40%, se a dispensa for sem justa causa. Uhum. Então, acaba ficando complicado para os dois lados. E aí, quando que você foi transferido mesmo, você falou? 2013, 2014. Nossa, faz tempo já, né? Porque essa questão da pejotização já existia antes, Já. mas de 2017 para cá, que foi quando nós tivemos a reforma, ela se tornou ainda mais presente. Então, basicamente, o STF falou: olha, é lícito você terceirizar, né, a sua atividade fim como empresário. E aí, muitas empresas, de fato, contratam profissionais como PJ, tem ali a questão da autonomia, mas a grande maioria é fraude. Sim. E aí, o que a CLT traz? Quem que é considerado empregado segundo a CLT? Então, via de regra, pessoa física, tem a questão da pessoalidade, então eu não posso enviar outra pessoa para trabalhar no meu lugar, tem que ser eu, a Bruna. Uhum. Tem a questão da habitualidade, então ali, de segunda a sexta, em horário comercial. Tem horário de almoço, tem Horário de pra sair, é isso. almoço, e quando bate ponto, então, né? Porque um profissional autônomo não tem isso. Aham. Tem a questão da onerosidade, então, tem um salário fixo ali todo mês. A hierarquia. Exatamente, a questão da subordinação. Então, um prestador de serviço, por exemplo, você contrata um pedreiro para Uhum. trabalhar na tua casa. Ele vai executar a obra lá da forma que ele, né, Sim. do jeito que ele sabe, do jeito que ele aprendeu a trabalhar, do jeito dele. Já um trabalhador CLT, o empregado, não, ele obedece ali às diretrizes da empresa. Ele recebe, Subordinado, inclusive, né? o treinamento da empresa. Exatamente. Então, a CLT traz essas características para quem é considerado empregado. Uhum. E aí a gente tem a figura, né, do prestador de serviço do autônomo. A grande questão as empresas estão contratando a rodo qualquer trabalhador como PJ. Uhum. Então, eu já Sem nenhuma assessoria, né, Bruna? Exatamente. Então, assim, eu já tive casos de vendedor. Por exemplo, vendedor de loja de sapato. Como que você contrata esse cara como PJ? Como que você fala que esse cara é um empresário? Caramba, interessante esse ponto. Então, assim, de 2017 para cá, com a reforma que trouxe a figura do trabalhador hipersuficiente, que em tese ele teria mais autonomia para negociar algumas questões do contrato de trabalho com o empregador, cresceu essa questão da pejotização. Uhum. E começou a bater muita ação. Olha, aqui eu não era um prestador de serviço, aqui foi uma fraude. Então, tem empresa também que está vigendo lá o contrato CLT. Dispensa e já fala, constitui um MEI aí que agora você vai ser PJ. Uhum. Então, aí começou a chegar muita ação, o STF falou, olha, tá ok, PJizar, tá ok PJizar, terceirizar a atividade, enfim, é ok, mas a Justiça do Trabalho começou, não, peraí, aqui tá batendo um monte de ação e aqui é fraude. Não é Isso bagunçado assim também. Exatamente. E aí aconteceu o que nós temos hoje, que é a paralisação, né? Então, o tema 389 do STF, que suspendeu todo e qualquer processo que trata de pejotização. Então, hoje, ainda que eu ajuize uma ação, até o STF julgar, tá tudo suspenso. Nossa. E eu não sei muito bem para onde a Justiça do Trabalho vai caminhar. Porque, como eu falei, se tá tudo bem você terceirizar a sua atividade fim. Se as empresas levassem isso a sério e de fato terceirizassem, mas estão fraudando. Uhum. E dependendo da decisão do STF, como que vai ficar? Porque hoje em dia, assim, a competência para julgar isso é da Justiça do Trabalho, Uhum. mas nesse tema está discutindo se essa competência vai ser da Justiça do Trabalho ou vai ser da Justiça Comum, Uhum. o que torna um pouco perigoso. Que aí vira um processo civil. Exatamente. E no civil a gente não discute a questão de emprego, a gente discute contrato, que foi firmado em contrato. Mas se a gente leva isso lá para o civil, talvez, posso estar errado, o juiz do civil, ele não vai conhecer ali os aspectos, se é empregado ou não.
da que a Uhum. CLT traz. Uhum. Então, eu acho um pouco perigoso. E a questão de quem vai ser o ônus da prova. Então, hoje, basicamente, como que funciona? Se eu contrato alguém PJ e posterior essa pessoa me processa, então eu falo assim, olha, eu nunca vi esse trabalhador na vida. Ele nunca prestou serviço para minha empresa. A obrigação de provar que, de fato, o cara era um trabalhador, enfim, é dele. Sim. Agora, se eu falo, olha, de fato, ele trabalhou aqui, mas ele não era um empregado, ele era um prestador de serviço. Aí o ônus é da empresa. Uhum. A obrigação de provar é da empresa. E o STF agora vai decidir isso, de quem que vai ser esse ônus. Se vai continuar com a empresa ou se vai transferir para o trabalhador. Entendi. Isso é uma mudança É, drástica, né? E, Muda. e você comentou Muda o que direito, já né? vem andando desde 2017, isso? é que assim, 2017 a reforma trabalhista trouxe a figura do Sim. trabalhador hipersuficiente. E depois disso, eu acho que pandemia, tudo mais, o que é inegável? A gente nós temos novas formas de contratar. É só a gente olhar para o jovem, que ele quer sair da escola, né? Às vezes, ele não quer ser CLT. Ele quer ter mais autonomia de trabalho. Então, assim, a sociedade está mudando. Sim. O problema é como que a gente vai acompanhar isso. Por quê? Nós temos a lei. Então, o legislador, ele tá lá quietinho. Mas esses casos batem no judiciário. E o judiciário precisa decidir. Sim. E aí, como que fica se a gente não tem uma mudança na lei? Então, eu acho que talvez uma reforma legislativa nesse sentido, trazendo novas possibilidades, sei lá, um critério objetivo, por exemplo, a partir de um salário X, pode contratar como PJ, por exemplo. Eu acho que seria mais. Interessantíssimo. Legal. Não é? Porque Interessantíssimo. assim, não tem como a gente colocar uma pessoa que ganha R$ 2.000 como PJ, mas não tem como a gente falar com uma pessoa que ganha R$ 50 mil por mês, não tem capacidade ou capacidade igual a pessoa que ganha 2 mil. Sim. Por Verdade. exemplo, médico, advogado, essa galera, né? Eu acho que talvez teria uma possibilidade maior de negociação. Mas eu fico preocupada também com que as coisas. É legal você trazer esse conteúdo para debate, porque eu tenho certeza que muita gente não sabia disso. Eu. Eu também. Eu me incluo nisso. E a gente até faz um link com a reforma tributária desse ano, né, Júnior? Que também é algo que vai mudar todo o espectro financeiro do país e tem muita gente que não está indo atrás dessa informação. Então é legal você trazer isso para debate. Inclusive, vou pesquisar mais para entender. Eu adoro entender o que está acontecendo. Isso, né? Deixa um alerta para você, né, empresário, acompanhar Exato. as mudanças e parar de querer fraudar. Exato. Não, a galera. E assim, eu falo por experiência, né? Da família, assim, eu vou demitir todo mundo e contratar como PJ. Calma, tá suspenso, mas a gente não sabe como o STF vai decidir. Pode ser que você comece a criar um passivo trabalhista Depois dá uma gigantesco. avalanche. Exatamente. Eu, sinceramente, não acho que a decisão do STF vai ser tão favorável ao trabalhador, para ser bem sincera, até né, pelas últimas decisões. Mas eu acredito que a sociedade está evoluindo. E a gente tem que acompanhar, né? Porque, de fato, é caro, gente. É caro para o empregador. Às vezes não é tão vantajoso para o funcionário, que quer um pouco mais de autonomia. Uhum. Mas eu acho que a galera deveria parar um pouco de condenar o regime CLT. Porque pro trabalhador é interessante. Você tem garantia. Você tem um seguro-desemprego. Se porventura você se acidenta ali né, durante o percurso ou até no ambiente de trabalho, você tem uma estabilidade, você tem uma segurança que você não vai ser demitido no dia seguinte. E no PJ, não. No PJ é meu amigo. Não é mais interessante para mim. Um beijo. Um debate muito, muito inteligente a se fazer. E atual, né? Sabe a galera tá deixando passar o tempo e as coisas acontecendo. Olha que interessante, por exemplo, quando você é CLT, e aí você ganha acima de 3 mil e pouquinho, a empresa faz a sua declaração de imposto de renda. Você não precisa se preocupar com nada. A empresa retém o seu INSS. Ela guarda lá um fundo de garantia para você. Quando você vira pessoa jurídica, você não tem mais nada disso. E é lenda, porque você é MEI, você não precisa de um contador. É lenda. E aí o cara não paga nem o imposto do MEI. Vou deixar para lá, vou para cá, para lá, coisa e tal. Vai emitindo as notas da forma que dá. Às vezes extrapola o faturamento. Então, assim, uma dica, né? Se você quer
se tornar um PJ, se você tem essa proposta dentro da empresa, se prepare para isso, né? Exatamente. Se prepare para isso, porque não vai achando que você só vai ter o salário do CLT, você não vai ter mais 13º, você não vai ter férias, Não vai ter a questão do seguro, não vai né? ter seguro, se A você se multa. machucar, se você ainda pagar os impostos do MEI, né? Você ainda consegue Sim, algum benefício um ali. benefício. Mas a grande, assim, a segurança que um CLT tem, de fato, um prestador de serviço não tem. E aí, assim, no momento que isso é pactuado, então, olha, fulano, você não quer vir para cá como PJ? Olha, vamos transformar o seu contrato em PJ. Pro funcionário, opa, pera, ele só olha, opa, eu vou ganhar mais. É isso aí. Eu vou ganhar mais? E aí essa grande questão, né, que os ministros do STF trazem, que olha, essa pessoa ali no momento, por exemplo, alguém que ganha, sei lá, seus 20 mil reais por mês. Uhum. Durante 5 anos do contrato, ele ficou ali recolhendo imposto como mês, certinho, e não tendo os benefícios trabalhistas. Aí agora, ele quer cobrar tudo. Uhum. Então o STF está batendo um pouco nisso, nesse sentido de, olha, no momento ali de negociar, tava bom para os dois. E agora esse trabalhador, ele quer tudo. Eu vi uma discussão, Não, eu vi uma discussão também, bem- eu vi uma discussão também, Bruna, porque o cara vai querer o fundo de garantia, o cara vai querer todos os direitos dele, mas e aí você pode me dizer se é verdade, que é o seguinte: em tese, e o imposto que ele deixou de recolher para o governo Pois é. nesses anos? Então, por exemplo, se a empresa vai ter que pagar a causa, perdeu a causa, e o imposto que ele deixou de pagar para a empresa? Porque estava tudo muito bom. Exatamente. Só que agora eu quero e não quero pagar o imposto. Eu quero todo Quero só o bônus, né? E tem o ônus também. Eu tenho um caso interessante que a minha cliente, ela foi contratada CLT, então tinha ali um valor X na carteira de trabalho. E junto com o contrato CLT, a empresa falou assim, ó, ela era vendedora, você vai receber as suas comissões na sua pessoa jurídica. Então, os dois ativos ao mesmo tempo para a mesma empresa. Fraude. Caraca. Porque qual que é o impacto disso? O FGTS, o 13º, as férias, tudo é calculado com base na remuneração do trabalhador. DSR, ela não ganhava por conta que a comissão ia por fora. Exatamente. Então, tudo isso é calculado com base na remuneração. O que é a remuneração? Salário que está na carteira, mais os adicionais de hora extra, insalubridade, periculosidade, mais comissões. A rescisão também, né? Exatamente. Então, por exemplo, se a remuneração dela é 10 mil reais, ou seja, o salário mais todos esses adicionais, o FGTS, o 13º, tudo isso vai ser calculado com base na remuneração. Sim. E quando a empresa fez isso, tudo era calculado com base no salário da carteira. E tem muito isso, viu, Bruna, né? Tem. Pessoal, vou te pagar um salário mínimo aqui, eu te pago o resto por fora. Exatamente. E aí, né, por exemplo, tinha mês que ela vendia 50 mil. Aí você imagina o prejuízo. E E quem monitora isso, Bruno, no dia a dia? Porque eu imagino que o Brasil seja uma bagunça, monitora. então. não monitora. Tem ali a figura, né, às vezes, do Ministério Público do Trabalho, mas pelo menos pelo que eu vejo, atua mais em fiscalização quando tem alguma denúncia. Ele não vai entrar simplesmente na empresa, né? É muito Problema difícil. abissal aí que tá acontecendo e Então, assim, nesse caso dela, as contribuições para o INSS anteriores a essa empresa sempre foram de forma significativa. Então, ela sempre foi uma trabalhadora que ganhou muito bem. Uhum. E aí, nos últimos 5 anos, teve, né, essa diminuição. E na hora dela se aposentar, ela teve um prejuízo. Então, assim, aqui é fraude. É fraude, não tem o que discutir. E aí as empresas acabam contratando, e vários trabalhadores são assim, acabam contratando dessa forma de tipo assim, não, eu tô poupando um custo, mas na hora que isso estoura, Imagina. e enfim, aí acabam respondendo várias ações trabalhistas e o empreendedor, quem tá começando, se ele já começa errado, depois ele não consegue sustentar. Porque, por exemplo, tô lá com 10 funcionários. Se um processo trabalhista, se uma condenação, dependendo do caso, vai me custar uns 50 mil, como que eu faço? Se eu tô começando, se meu negócio ainda... Quebrou. Por isso a importância de um advogado. Uhum. Para olhar e falar assim, opa, peraí, como que é a forma de contratação aqui? Como que você tá fazendo? Vamos fazer um trabalho de compliance? Pra gente... eu falo que sofrer um processo, responder a uma ação, é o risco do negócio. Não tem como você falar assim, eu nunca vou ser processado ou você ter medo de processo. Ô, Bruna, não é só pro empresário, né? O risco de sobreviver, né? Se eu chamar você de boba,
você pode se sentir ofendido e me processar, né? Exatamente. Então, Mas a assim, gente tem, tem né? pavor. É. Tem favor. A nossa cultura, e assim, né, às vezes os empresários, eles, doutora, mas processou e tal. Gente, é o risco do negócio. Uhum. Ainda que você faça tudo certinho, você corre o risco do cara acordar com uma dor de barriga, não gostar mais de você e depois ajuizar uma ação falando que sofria Prostituição, né? O assédio. cara É, pode entrar, pode ele abrir É o direito pode. dele. qualquer É o pessoa. direito dele. Exatamente. A questão é, o que que você fez para, né, se precaver de toda essa situação? Ah, então, por exemplo, tinha controle de ponto. A lei traz que, para algumas empresas, o controle de ponto é obrigatório. Uhum. Se o controle de ponto é obrigatório e aí o empresário não tem esse conhecimento, depois vai para uma ação trabalhista, a obrigação de provar que o funcionário não fazia hora extra é da empresa. Tem que ter o controle de ponto. Tem que ter o controle de ponto. Ah, como que prova se não tem? Se a empresa não consegue comprovar nesse caso, tem uma presunção de que o trabalhador está falando a verdade. Então, quando o controle de ponto é obrigatório? A questão do EPI, né? A Sim. galera bate muito assim, mas recebi EPI, mas eu dava EPI para ele. Mas cadê o recibo? Não tem recibo. Então, assim, são pequenos detalhes que para as empresas que eu advogo, eu faço bonitinho, assim, eu monto um contrato de trabalho, porque às vezes o contrato de trabalho vem aquele padrão da contabilidade, Uhum. mas é interessante que você tenha um personalizado ali para sua empresa, o que que pode, o que que não pode. Então, o que que eu busco fazer? Então, contrato de trabalho ali personalizado, questão regimento interno, também é muito importante que as empresas tenham, e a galera só vai se tocar disso depois. Porque a lei traz algumas questões de tipo, por exemplo, o desconto no salário do funcionário, que é uma questão. Fulano quebrou tal coisa, eu vou descontar. Mas a lei traz que você só pode descontar se o funcionário agiu de forma dolosa. Então, se ele Uhum. tinha intenção. Se foi de forma culposa, negligência, enfim, você não pode descontar, exceto se esse desconto estiver previsto no contrato de trabalho. Então, isso não vem lá da contabilidade no contratinho pronto. Isso é algo que você tem que implementar. Ou seja, você quer dizer então que não se procura um advogado só quando acontece um problema. Não, você procura antes, né? Definitivamente. Melhor, vamos fazer uma pergunta Isso mesmo. excelente agora, Bruna. Eu tenho uma empresa. Quando eu preciso de um advogado? É quando eu ter 10, 15, 20, 40 funcionários? Porque a ideia nossa, que vem construindo as coisas, é assim, não, quando eu for grande, eu contrato um advogado. Quando eu for processado, eu contrato um advogado. Só quando tem um problema. Quando buscar uma assessoria jurídica? Quando eu expandir, aí eu vou precisar, né? Isso. É assim, acredito, da mesma forma que você precisa de um contador, desde o início, você precisa ter um advogado para te auxiliar. Ainda mais dependendo da atividade da sua empresa. Uhum. Porque, né, se a gente está falando ali de um pessoal que trabalha em escritório, enfim, tem uma certa tranquilidade. Não dispensando, O definitivamente. risco é menor. O risco é menor, exatamente. Agora, se a gente está falando, por exemplo, de uma obra, Uhum. de alguém que trabalha na obra, em condição insalubre, periculosa, aí muda totalmente o cenário. Né? Então, às vezes as pessoas pensam realmente, depois de um tempo, quando eu tiver 5, 10 funcionários, aí eu contrato um advogado para ver. Mas a cada mês que, por exemplo, o trabalhador passa lá em atividade periculosa, é 30% do salário dele que você está deixando de pagar. Mais os reflexos, que é o adicional de periculosidade. Então, na mesma forma que você precisa de um contador desde o início, você precisa sim de um advogado desde o início. Eu tô com um caso que, assim, eles começaram uma loja agora, um funcionário. Uhum. Um único funcionário. Aí, o cara que sair, né? Então, ali ajuizou uma ação, porque não tinha o registro em carteira. Uhum. E eles estão respondendo, doutora, mas a gente começou agora, mas tá errada a contratação. Sim. Os empresários, eles, na grande maioria das vezes, pensam assim, eu vou contratar, esperar passar o período de experiência e depois eu registro. Mas tá errado, porque o contrato de experiência, o período de experiência, ele também tem que constar na carteira de trabalho. Já é pra isso, né? Já é pra isso. Cara, é importante. Eu Olha não sabia que disso. interessante, Bruna. Aqui na nossa cultura no Brasil, a gente não tem isso, né? Mas, por exemplo, o americano ele tem um advogado da família, ele tem um médico da família, ele tem um corretor da família, tanto de ações quanto de seguro. Então, eles são preparados já para isso. Sim. A gente
não tem um médico da família, tudo bem que a gente tem um SUS aqui, coisa e tal, a gente não tem contador, a gente não tem corretor, a gente não tem advogado, a nossa cultura é procura quando explode. O brasileiro tem Exatamente. isso mesmo. E acaba gastando bem mais quando explode. Exatamente. Não, e às vezes quando explode e a pessoa procura, ela ainda procura errado. Vai estar no desespero, né? Vai dar no desespero, e aí, por exemplo, o advogado que resolveu um problema de pensão lá atrás pro cara, que Uhum, vai resolver agora a parte trabalhista. uhum. E a galera tende muito, né? A Justiça do Trabalho é só chegar lá e fazer um acordo. Mas se você não souber fazer um acordo com base no risco, no ônus da prova, você vai estar prejudicando seu cliente. Então, é muito importante que a gente volta na questão da especialização, Sim, né? Você não ser um generalista, fazer de tudo, porque quem faz tudo não faz nada direito. concordo. E você procurar alguém especialista na área, né? E não um generalista, alguém que já resolveu para você, mas pode ser que em uma questão trabalhista ele não saiba ali a questão do ônus da prova, do risco de fato de uma condenação. Bacana. Imagino que seja um trabalho bem árduo, assim, analiticamente falando. Manter um acordo, né, entre as partes. Eu imagino que deve ser um trabalho, cara. É interessante porque a gente, né, tem a consultoria e o trampo que a gente faz de entrar nas empresas, ela vai ter que fazer para levantar tudo, né? É, Uma exatamente. série de diagnósticos, né? Exatamente. Então, tudo que tá errado. E assim, eu atuo tanto. Tanto para a empresa quanto para o cara que está processando a empresa. Exatamente. Então, a gente pega quais são os erros já da empresa. Sim. Quando um funcionário chega para mim querendo processar, eu já emito uma certidão de ação trabalhista, então pego o CNPJ da empresa, jogo lá. Porque às vezes o trabalhador traz algumas questões, mas ele não sabe do direito como um todo. Então, eu preciso saber se porventura tem alguma cláusula na convenção coletiva que a empresa não paga. Então, eu já pego de outros processos como prova emprestada e já utilizo. Além da CLT, além da CLT, tem os acordos coletivos ainda, que Tem. a galera vai fazendo com o Sindicato, sindicato, né? essas É coisas. isso aí. Exatamente. Então, a gente tem as convenções coletivas, que a gente tem o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Uhum. Então, né, eles firmam ali um acordo e tem um acordo coletivo, que aí a empresa diretamente, geralmente são as empresas maiores que fazem ali com os sindicatos. Que loucura, né, Biel? Cara, é bem complexo. Eu acho que o mais importante de tudo é as pessoas irem atrás da informação, que é o que a Bruna comentou, e procurar pessoas especializadas no assunto. Isso. Pessoas especializadas. Porque a Especializadas no informação tá aí, né? Realmente. Procura alguém realmente especializado, com know-how na área, com alguém que pode te ajudar. Você que acabou de montar uma empresa, você já pode ter sim uma assessoria jurídica, pode entrar em contato com a Bruna, a gente vai deixar o Instagram aqui, Exatamente. para você fazer as coisas de forma correta. Você não precisa esperar tomar um processo para ter uma advogada, né, Bruna? Exatamente. E assim, o empresário, ele vem revoltado na grande maioria das vezes. Eu sei como é que é. Ele vem porque às vezes ele chega e fala, doutora, eu contratei sem registro, mas ele falou que estava recebendo seguro. Ou ele pediu para não ser registrado. Bruna, eu vi uma decisão também importante, eu não lembro qual que era o julgamento, mas o cara, ele pediu para não ser registrado porque ele estava recebendo seguro, e aí o juiz, ele deu a causa, assim, para o funcionário, mas ele deu uma multa no valor do seguro-desemprego para o funcionário. Nós lemos a mesma notícia, que É? eu comentei sobre isso no Instagram, não tem 2 semanas. Teve que devolver o seguro-desemprego, já que ele estava trabalhando, né? A gente entra numa questão muito complicada, porque assim, o empresário de fato ele vem e fala, olha, mas ele pediu para não ser registrado. Só que o registro é um direito indisponível do trabalhador. Então, seja lá qual for o motivo, ele precisa. Então, Pediu assim, para quebrar a lei. exatamente. E o que acontece? Então, assim, a condenação nesses casos é inevitável. Se comprovado o vínculo, o juiz vai reconhecer, vai condenar a empresa e não tem para onde fugir. Uhum. Mas a gente entra numa questão, e eu já tive casos em que o trabalhador, a princípio, ele estava recebendo algum tipo de benefício, então seguro-desemprego ou Bolsa Família, enfim, não poderia ter o registro em carteira. E nesses casos, o que o advogado faz? Excelência, olha, a empresa não registrou por conta de XYZ, então para a gente conferir se ele de fato estava recebendo algum benefício, espeça-se ofício para o INSS, enfim, para algum lugar para ver se de fato estava ou não. Eu já solicitei algumas vezes e tem juiz que não expede ofício. Tem juiz que faz vista grossa. Nesse caso específico, ele
pelo que eu vi, se for a mesma notícia, ele não expediu o ofício, mas ele mutou. Porque em depoimento a parte confessou que, de fato, olha, eu não poderia receber, eu não poderia estar registrada porque eu iria perder. Então o juiz falou assim: olha, a condenação da empresa é inevitável, mas toma uma multa aqui também. Receba. E eu falei, o advogado da empresa dormiu feliz nesse dia. Sim. Porque é muito difícil, Lavou a alma, né? é muito difícil a gente conseguir que a multa para outra parte. Porque, via de regra, o trabalhador é a parte hipossuficiente da relação ali, da justiça do trabalho. Uhum. Então, né, às vezes ele tem a questão ali da sucumbência de honorários, mas acaba ficando suspenso porque ele não tem condições de pagar. Isso é bem surpreendente, né? A galera acha que é só entrar, colocar a empresa no processo que vai ganhar. Tem muita gente que eu conheço, acho que Tem. da minha idade, assim, a galera é assim, toda hora é pôr a empresa no processo. Não, ó, vou pôr essa empresa aqui no pau, que eles falam. Pôr essa empresa no Funciona pau. assim, ó. A pessoa Galera. vai lá, trabalha 6 meses numa empresa, sai e processa. Porque tem uma fama de que o trabalhador é sempre o mais protegido pela justiça, né? Aí vai, entra na outra empresa, trabalha mais 6 meses e processa. Só que Isso, nós, é só assim que mesmo. nós como empresas, eu nem sei se dá para divulgar isso. Você consegue acessar se o trabalhador tem processos trabalhistas. Sim, Então, você que tem essa expectativa de trabalhar 6 meses processar, trabalhar 6 meses processar, Cuidado. trabalhar 6 meses processar, daqui a pouco você não está sendo mais contratado. exatamente. E essa é uma questão é um dos principais também de você ter uma assessoria jurídica. Uhum. Porque eu, por exemplo, eu faço esse trabalho de campo para as empresas que eu assessoro, de ver, né, quem que está sendo contratado. E eu sempre falo que, assim, claro que não dá pra gente. Eu tirei uma certidão, eu vi que o trabalhador já processou outra empresa. Eu sempre olho o processo. O Uhum. que essa pessoa tava pedindo? Porque às vezes a pessoa é demitida, não recebeu as verbas rescisórias. Então, um processo não é nada mais que justo. Certo. Pô, a pessoa não recebeu. Uhum. Mas hoje em dia fala-se muito em assédio moral. É. E você vê que tem coisa que não é assédio, é cobrança. Tipo assim, olha, você precisa me entregar resultado. Eu tô te pagando pra isso. Uhum. E as pessoas confundem muito, principalmente essa geração, né, que tá Verdade. ferida. Eu não preciso disso, você tá me assediando. verdade. Então, às vezes você pesquisar antes de contratar, você evita muito problema. No caso que eu falei do pessoal da loja, que eles, né, estão começando, eu fui olhar a carteira de trabalho do moço que processou, ele nunca ficou mais de 3 meses em um lugar, e ele tem 9 registros. Errou na contratação. Sabe? Então, assim, não vem escrito na testa de ninguém, mas se você tem uma assessoria para fazer isso, você evita Verdade. muita dor de cabeça. Verdade. Você falou um ponto muito importante a se comentar, que é o lance do assédio, né? A galera acha que hoje tudo é assédio. Tudo é assédio. Às vezes é uma cobrança sobre resultado que é previsto em contrato, por exemplo. E eu imagino que tem aumentado muito, então, a quantidade Sim, de gente. processos Tenho- disso. Tem uma experiência que eu posso compartilhar com vocês. Eu, né, fui muito tempo comercial nas empresas e, sei lá, 10, 12 anos atrás, as reuniões, o diretor dava soco na mesa. É. E na medida que você vai subindo de cargo, a pressão aumenta, porque você tem mais resultado para entregar. E nunca foi isso assédio. Se fazer hoje, Você Nunca vai foi ver. assédio. E aí a gente, né, eu trabalhava há uns anos atrás numa outra empresa e como eu já estava dando consultoria há muito tempo, Uhum. eu tinha perdido esse lance das reuniões comerciais. E aí o pessoal fazia uma reunião comercial e me chamou. Cara, mudou muito. Muito. É muito difícil se cobrar hoje, porque as pessoas elas se sentem pressionadas e acabam espanando. Então é muito difícil de se cobrar. E tudo é processo hoje. Então, a importância de você ter. Cara, a gente teve que assinar um termo lá, coisa e tal, sabendo que ia ter uma reunião comercial, coisa e tal, e as metas seriam cobradas, assim, assim, assado, que a gente não se sentia ofendido, alguma coisa assim. Tinha até uma doutora presente lá para essa reunião comercial. Entendi. Então, a importância de uma assessoria jurídica, cara, sei lá. Não, você evita muita coisa. Evita muita coisa. E assim, tem processos, então, os tipos de ações que oneram mais a empresa. Uhum, Então, por exemplo, acidente de trabalho. uhum.
E se você não tem uma assessoria, dependendo do risco da sua atividade, você pode ser condenado numa ação, e assim, às vezes são ações milionárias. Sim, Do cara que acaba perdendo uma parte do corpo, um membro, né? Então tem a redução da capacidade laborativa dele. Tem hoje em dia também muito presente a questão do burnout. verdade. Sim. Nossa, gente, assim, a questão do burnout tá quase que diariamente presente no escritório, Eu imagino. né, galera? E aí é muito louco, assim, porque tem gente que de fato a empresa cobra, tem empregadores que vão além, né? Que comete ali um ilícito mesmo na forma de cobrar, enfim, na forma de se posicionar. Mas eu percebo também que muitas questões psicológicas estão relacionadas à nossa atualidade. Então, essa questão de rede social, enfim. Antigamente, eu não sei se vocês têm essa visão. Os nossos pais, eles trabalhavam muito mais que a gente trabalha hoje. Assim, no sentido Sim. braçal. Aham. Sim. No sentido braçal. Mas eu acho que hoje, internet, o acesso à informação, né? A gente olhava, nossa, mas a vida de fulano, né? Fulano tá se dando tão bem. Eu acho que tudo isso traz um cansaço mental ainda maior. O lance de se autocomparar, né? Exatamente. E quando a pessoa vem com essa questão do burnout no processo do trabalho, tem uma perícia. Você, né, tem os laudos ali, então passou com psicólogo, passou com psiquiatra, tudo antes, mas tem uma perícia dentro do processo do trabalho. E às vezes o perito, nessa questão, ele fala que essa pessoa já tinha uma predisposição. Então, por exemplo, já era algo na família, ela já teve depressão antes, às vezes o histórico. Então, se o trabalho contribuiu, se ele agravou, ou se o motivo foi o trabalho, tudo isso é complicado também. E é interessante também, né? Abrangindo um pouco esse assunto, porque as redes sociais servem como prova, né? Certo. Porque eu né? O curioso do direito, eu já vi algumas audiências, por exemplo, que a pessoa falou que estava em depressão, burnout, coisa e tal. E aí o advogado entrou nas redes sociais e só Sim. festa, viagem, balada, coisa e tal. Pensando nisso, verdade. Só fazendo um gancho, agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que bem. Eu não sei nem se tem uma resposta, porque eu não sei se Peraí, tem. Bel, ele não apareceu hoje ainda. Quem? Daniel, dá um tchauzinho aqui pra câmera aqui. Vai lá, ele não apareceu hoje ainda, ó. Olha lá, o homem da produção. Isso aí. Muito obrigada, viu? Que é o seguinte, Bruno, com o aumento da IA em produção audiovisual, vídeo, fotos, até o áudio, né, a galera Uhum. fazendo áudio, isso tem influenciado nos processos trabalhistas? Tipo, como eu comentei, eu não sei se está acontecendo mesmo. Só que tem foto tão real, áudio que é a voz da pessoa, Sim. vídeo que parece Vocês estão usando a realidade. IA pra dar golpe, né? Se, por exemplo, o juiz, ou sei lá, tem alguma ferramenta na justiça que consegue identificar se é ou não IA, porque Olha, eu sei que tem ferramenta para identificar se as nossas peças, ou seja, né, o que o advogado faz ali, uma defesa, um recurso, se tá por IA ou não. E aí eu já vi advogado tomando, né, um chamado ali, pedindo para oficial OAB. Teve um caso também de um advogado que foi fazer sustentação oral, e aí ele deu play na IA e deixou a IA falando. Né, nesse nível. Agora, de prova dentro do processo, eu sinceramente eu não tive contato ainda de repente descobrir uma fraude processual em decorrência de uma prova que foi confeccionada com IA. O que a gente tem muito que gera uma certa discussão é a questão de print de WhatsApp. Eu também vi. Então, é justamente Mas aí o sobre print isso. você consegue fazer na IA também, né? Então, aí, assim, eu acho que esse trabalho ficaria, né, para o advogado da empresa, por exemplo, quando um processo chega, eu sento com um empregador e falo, olha, tem isso daqui, esse número de fato é seu? Como, né? Então, assim, se porventura a pessoa falar, não, eu nunca falei isso, aí vai ter que, né, provar tudo isso dentro do processo. Mas eu ainda não tive contato. Eu fico. E assim, eu acho muito corajoso, né? Então, Porque. Mas eu porque penso você que, cara, descobrir eu acho que eu tenho cara, sério mesmo, com o avanço da IA, que a gente trabalha muito com Você IA, vai preso, dá a pô. impressão Juiz que vai deixa preso de lá, né? eu posso estar cantando uma bola. Eu acho que a justiça, porque eu tinha lido um documentário americano sobre isso, que eles estão estudando, Uhum. e detalhe, né, para combater um IA é só outra IA. Eles estão estruturando uma inteligência artificial que vai conseguir identificar A assinatura da IA. exatamente. E aí o como eu não faço ideia. Uhum. Eu acho que isso vai reverberar no Brasil,
Porque não tem condição. Cara, tá muito real. Tá. Eu acho que isso vai influenciar na justiça do Brasil. Eu acho que vai chegar uma hora que vai ter alguma mudança drástica. Não, com certeza vai começar a pingar. Eu, como eu falei, né, eu não tive contato ainda. A gente tem Sim. o máximo a questão do WhatsApp aí, né, que a galera fala, ai, que o ideal, a lei traz que você precisa fazer uma, salvo engano, ata notarial para garantir a autenticidade, mas é muito caro. Então, quando a gente fala de trabalhador, às vezes ele não recebeu nem as verbas rescisórias. O cara não vai ter dinheiro para chegar lá no cartório e pedir para registrar. Mas a gente junta. Então, quando eu vou utilizar de, por exemplo, print de WhatsApp, essas coisas, o que eu peço? Olha, exclui o contato da pessoa para ficar só o número, porque aí se porventura a pessoa falar, mas sei lá, se eu salvo lá, Salvou e Gabriel. pegou a foto. Então, opa, pede para oficial operadora, então, para ver se de fato esse número é dele ou não. Cara, Então, assim, eu tento me resguardar dessa forma. Porque hoje, conversa de WhatsApp, gente, não tem como falar, ai, não dá para utilizar. Porque a maioria, nós somos principalmente comunicação hoje, né? Pelo menos no Brasil, a gente não tem esse costume do SMS, de outros aplicativos. É o WhatsApp e Instagram. Eu acho Verdade. que, e aí eu acho que para ficar bem entendido, a metodologia da sua advocacia passa pelo diagnóstico presente, percebo que você fica Sim. bem presente. Como Tem é que que é ficar. o seu escopo assim de trabalho? Quando são. Que são duas vertentes, né? Isso, quando Para o trabalhador e para empresas, né? exatamente, para a empresa, quando é a galera que é assessorada, ali, assim, a gente faz de forma mensal. Então, eu converso, na verdade, com os meus clientes, a gente tem um grupo da empresa, então, e tem muitas dúvidas, quase que diariamente. Bruna, pode isso? Não pode? Então, faço isso. Quando o empresário chega, eu já identifico, vou até a empresa, o que que dá para fazer, o que que dá para melhorar, o que que precisa, porque tem coisa que, assim, é inegociável, você precisa fazer, senão você vai tomar uma ação. Então, eu faço isso, né, nos assessorados, e quando já tem processo, aí eu analiso, falo, olha, ele tá pedindo X, Y, Z. Isso daqui é ônus nosso, a gente tem prova? Não, então isso daqui dá pra gente negociar, dá pra tentar fazer um acordo. Agora, não, tem prova e tal, aí a gente vai pra audiência, enfim. Agora, pro trabalhador, quando ele chega, aí eu tiro uma certidão de ação trabalhista, emito uma certidão de ação trabalhista, para ver se tem outros pedidos, se ele de repente não tá esquecendo de falar alguma coisa. Legal. E, enfim, seguimos. É um diagnóstico bem presente mesmo, né? Show de bola. Precisa, Tem que ser, né? precisa. E quem não é e assim, às vezes até no processo, por exemplo, se eu tô com um trabalhador e o advogado da empresa, ele é da área trabalhista, a negociação de um acordo é muito mais fácil. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe o que vai acontecer. Então, assim, a gente tem muito definido de quem que é o ônus da prova. Então, se eu tenho obrigação de provar que eu fazia hora extra e eu não tenho uma testemunha, eu não tenho nada, pra que eu vou insistir no pedido de hora extra? Eu vou sucumbir, eu vou perder. Sim. Então, na questão de um acordo, quando você tá com um especialista do outro lado, uma pessoa que já atua na área, é muito mais fácil. Do que um que chega, não, doutor, isso aqui não dá, achando que vai ganhar mundos e fundos. É que, né? Engraçado que eu tô ouvindo aqui, eu fico, é bom, a gente aprende demais com as pessoas que vêm aqui. Eu mesmo tô aprendendo demais. E eu com vocês. É que a imagem, né? A imagem que a gente tem, né? Entramos com uma ação, né? Trabalhista. A imagem que a gente tem é que os advogados vão gladiar lá, pô. Vão sair na porrada lá, entende? Não. Quando, na verdade, são colegas, pô. Eles vão conversar e tá ali para entrar num acordo para que seja bom para ambas as partes, né? Isso mesmo. Exatamente. E assim, hoje em dia, a gente tem a opção de tramitação pelo juízo 100% digital, então todos os atos ali acontecem, audiências, coisas por videoconferência, o que nos dá a possibilidade geográfica. Então, exatamente, então consigo atuar aí em todo o Brasil. Mas, por exemplo, aqui Santana, Cajamar, como dia a dia a gente está por ali, a gente meio que já conhece os advogados. Então, sabe a forma que o outro trabalha. E não vale, né? Definitivamente você comprar uma briga do seu cliente para ofender ou fazer qualquer tipo de coisa com o advogado da outra parte, até porque cliente, eles vêm e vão. Então, né? E a parceria, o respeito. Eu acho que o principal, o respeito ali. Não acaba naquela ação, né? Exatamente. Bruna, muito bom. Acho que a gente tá encaminhando para os finais. E a identidade do nosso podcast é trazer empresários, empreendedores, pessoas que vão agregar conteúdo com a galera que vai assistir. E o mais legal é que hoje a gente vai ter uma visão de uma mulher empreendedora, né? E advogada trabalhista com vasto tempo aí de experiência.
Presidente Exato. da... Minha galera, vamos falar. Presidente da Comissão de Direito e Processo do Trabalho da OAB de Santana de Parnaíba. Então, vamos dar um respeito aí. Ah, gente, muito obrigada. E aí eu queria que você desse um conselho para quem está começando agora os seus negócios, empreendendo, ou empresário que também está no mercado, mas ainda não procurou uma assessoria. Eu queria que você falasse, abrisse o coração para essa galera. Tá. Então, para o advogado que está começando, porque eu acredito que o maior medo de quem está começando é não ter cliente. Então, assim, eu falo que o Instagram tá aí, as redes sociais estão aí para que você consiga captar. E todo mundo precisa saber que você é advogado. Porque às vezes o pessoal da família não sabe. Esses dias eu tenho um amigo que ele falou assim: Ô, você sabe quem trabalha com compliance e tal? Eu olhei para ele e falei: eu tô trabalhando errado, não então, existe. porque se... eu falei, porque se você tá me perguntando. Então, assim, primeiro de tudo, todo mundo precisa saber que você é advogado. E você se dedicar, trabalhar de forma honesta, ética, né? E fazer o seu melhor todos os dias. Não tem como dar errado. Eu tô muito distante de onde eu pretendo chegar, claro. Tô começando ainda, assim, né? Se a gente olhar, que às vezes eu falo que a gente vai pra audiência, o advogado da outra parte, o que ele tem de carreira, você tem de idade. O meu eu tenho. Então, assim, não se assustar com isso, porque você tem que se dedicar, se atualizar e buscar sempre dar uma assessoria para o seu cliente, entender a dor do seu cliente. Lá no escritório, eu falo assim, que nos lugares que eu trabalhei, eu sempre aprendi muito. Então, eu trabalhei como uma odontopediatra, nada a ver com a área, que criança tem medo de dentista. Uhum. Então, o ambiente era preparado para atender uma criança. Então, o cheirinho da sala, tudo. Sim. E no escritório, até o desinfetante que eu compro é pensado em trazer conforto para o cliente. Porque quem me procura está com um problema e ele quer se sentir acolhido. Então, eu tenho muito isso, assim, né, para quem está começando. E para o empresário, ele não precisa esperar a bomba estourar. Porque vai chegar um momento em que uma ação vai custar muito para ele. E talvez, se começar a bater, por exemplo, eu tenho lá. Não faz a questão do registro de ponto, como eu falei no início. E várias pessoas acabam, às vezes, fala assim: Ô, fulano, eu saí, eu processei. Nossa. Aí ele joga para o outro, aí o outro vai, sai, processa. E quando ele cria um passivo trabalhista, depois disso, para recuperar é muito difícil. Então, o empresário ele precisa ter essa consciência que ele precisa de uma assessoria o tanto quanto ele precisa de um contador. Perfeito, Bruno. Muito, muito obrigado pela resposta. Acho que vão ser vários insights aí para a galera que vai ouvir esse seu conselho. E a segunda pergunta, acho que o Júnior pode fazer aí, sobre os desafios, né? Hoje, empreendendo no dia a dia, qual que você acha que é o principal desafio? Hoje, assim, para mim, a questão do principal desafio é você aprender a delegar e ter, né, ter ali vários. Ver o seu negócio como uma empresa também. Isso eu falo para os empresários, mas às vezes para mim também é um pouco complicado. Por quê? Eu nunca tive problema, graças a Deus, com falta de cliente. Uhum. Então, assim, eu comecei advogando da minha casa, do meu quarto. Legal. Depois eu já estava dividindo sala, depois eu já consegui o escritório sozinha. Então, assim, graças a Deus eu sempre tive clientes. Porque as pessoas sabem que eu sou advogada, sabem o que eu faço. Mas hoje em dia, o meu maior desafio é talvez ir contratar a questão da mão de obra. Então, alguém para. Não a Rebeca, né? Alguém para ficar no marketing, alguém para atender. Esse hoje é o meu maior desafio. E às vezes o direito, né, a profissão da advocacia é um tanto quanto machista, se você olhar. Uhum. E às vezes você enfrenta um pouco disso no fórum, mas o negócio é não abaixar a cabeça, né, sempre com respeito com todos ali, com o cliente, com o magistrado, e fazer o seu trabalho. Você está ali para entregar para o seu cliente. E você é o meio, porque ainda depende de uma outra pessoa para decidir, né? Que é o fim, no caso, o juiz. Eu já cheguei para fazer audiência, a juíza falou assim: ai, doutora, você é tão novinha, você tem uma cara estagiária. Exatamente. Mas depois, e foi a primeira juíza que eu fiz audiência. Uhum. Sim. E hoje o tratamento que ela tem, assim, claro, com respeito, não é puxando saco nem nada, mas eu percebo que eu consegui conquistar a confiança dela no meu trabalho. Cara, Ótimo. legal. Gratificante. Muito obrigada. Parabéns, Então, assim, isso é muito gratificante, porque, por exemplo, Santana, eu tô lá praticamente toda semana. Então, você acaba conhecendo os juízes, sabendo a forma de cada um trabalhar,
E eu acho que é isso, assim, você ir se adaptando, não querer arrumar briga com o juiz, tem advogado que quer causar, bater na mesa. É. Você não vai ganhar, você vai acabar prejudicando seu cliente. É. Ainda mais na comarca que você atua, né? Uhum. Muito bom mesmo. Bruno, legal. E só fazendo um link aqui rapidinho antes do ping-pong do Júnior, que quase todas as pessoas que vieram aqui, quase todos os empresários que vieram falaram sobre essa questão da mão de obra. Engraçado como a gente vem, o Brasil vem sofrendo essas alterações, né? Se Tá dá pela, muito se dá difícil. pela geração, talvez, né? Não, e Talvez pós-pandemia, Pós-pandemia. a falta, né? A falta de interesse dessa geração em relação a pós-pandemia, isso. não, a galera não quer trabalhar presencial Não. mais. É só um- Eu tô numa dificuldade para arrumar um estagiário que, assim, não é brincadeira. Ah, mas é presencial. Você sabe qual que é o problema? A galera quer trabalhar home office, mas ela não tem uma disciplina para trabalhar home office. Exatamente. Tá indisciplinado. O Instagram, o pessoal tá aqui só aqui. O dia Exato. de fazer o dia a dia. O dia inteiro. Show de bola. Bruna, mas a gente tá chegando aqui no final e antes da gente encerrar, a gente faz um ping-pong com você. Ah, Deus. E aí eu trago algumas palavras e você me rebate respondendo com uma palavra ou da forma que frase. você ou da forma que você preferir. Tá, Tá? Vamos lá? bora. Tá pronta? Acho que sim. Direito, Justiça, família, amor, Deus, tudo. trabalho, Essencial. hobbies. Viagens. O podcast Conectando Ideias é Sensacional para conectar todos os empreendedores, trabalhadores, enfim, todo mundo que precisa aí de um auxílio nessa nossa atualidade. Obrigado. bom demais, bom demais, bom demais. Obrigado. Gente, para vocês se conectarem à doutora Bruna Alvim, a gente vai deixar o link do Instagram dela aqui, tá? Entra lá no Instagram, segue muito ela, manda mensagem que ela pode ajudar vocês. Então, esse podcast é para você, meu amigo empresário, minha amiga empresária, que precisa também contratar uma assessoria jurídica, tá? Não esperem a bomba explodir para ligar para a Bruna. Então, manda uma mensagem, troca uma ideia, abre uma consultoria para você entender os riscos do seu negócio, né? E hoje nós tivemos a honra de entrevistar a Bruna Alvim. Agradecemos muito por Obrigado. estar Eu aqui. que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz de coração mesmo e desejo que esse podcast cresça ainda mais, conectando ideias e pessoas. Amém, amém, O convite amém, está amém. feito para voltar também. Tá Se ótimo. quiser a gente debater qualquer tipo de assunto específico, as portas são abertas para você. E estamos próximos, então, também. Verdade, O escritório tá verdade. lá, se vocês Claro. quiserem tomar um café, Show. todos convidados. Chamou o Gabriel para café. Foi. É isso aí, pessoal. Eu sou o Júnior Lustosa Sou Gabriel e Feitosa, esse aqui foi o podcast. Conectando Ideias. Nós agradecemos demais pela audiência. Curtam, compartilhem, envia para a sogra, para o sogro, para o Isso aí. cachorro, para a tia, para todo mundo, né? Exatamente. Que Deus abençoe a todos e excelente semana. Tchau.